Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos analisar o tópico a história do dinheiro, da troca ao Bitcoin. Esse tópico faz parte do módulo de estudos para iniciantes sobre o Bitcoin. Para vocês acessarem ele, vocês podem acessar o nosso site. E indo da página inicial, vocês podem clicar aqui em Bitcoin, abrir aqui o submenu de módulos de estudos, clicar em acessar no módulo para iniciantes. No módulo para iniciantes, vocês vão clicar no tópico a história do dinheiro, da troca ao Bitcoin. Só fazendo um adendo, pessoal, por enquanto só estou com esse tópico porque eu estou no início do desenvolvimento do site. Então ele ainda está praticamente sem conteúdos. Esse, na verdade, é o primeiro conteúdo oficial aqui do site. E como eu terminei de finalizar esse tópico, eu quis publicar um conteúdo a respeito dele aqui no YouTube, beleza? Então, muito em breve, eu vou continuar a criação de outros tópicos. E à medida que eu for criando eles, eu vou criar vídeos sobre cada um. Então, vamos lá. O que é o dinheiro? Dinheiro é essencialmente uma tecnologia social. Ele é um instrumento de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. Sua função primordial é facilitar o comércio, eliminando as ineficiências da troca direta, do escambo. Mais do que uma ferramenta econômica, o dinheiro é um reflexo dos valores, da confiança e do poder dentro de uma sociedade. Mas o que hoje tomamos por garantido, nota de papel, moedas metálicas ou números em uma tela, é o resultado de milênios de evolução. Entender essa trajetória nos permite questionar com mais profundidade o sistema monetário atual e refletir sobre alternativas emergentes como o Bitcoin. A origem, o escambo e suas limitações. Antes da invenção do dinheiro, as pessoas trocavam bens diretamente. Um agricultor poderia trocar trigo por peixe, ou, por exemplo, poderia trocar trigo por peixe, por exemplo. No entanto, o escambo apresentava problemas óbvios. Dupla coincidência de desejos. Ambas as partes precisavam querer exatamente o que a outra oferecia. Dificuldade de mensuração. Como determinar o valor justo entre uma cesta de frutas e uma galinha? Problemas de armazenamento. Muitos bens perecíveis não podiam ser guardados por muito tempo como reserva de valor. Esses desafios levaram as sociedades humanas a buscar soluções mais eficientes. Buscar uma solução mais eficiente. Um bem comum que todos aceitassem como meio de troca. Dinheiro, mercadoria. Ascensão dos metais preciosos. Com o tempo, certos bens começaram a ser usados como dinheiro, por serem amplamente aceitos. Sal, conchas, gado, grãos. No entanto, metais preciosos como o ouro e a prata se destacaram por sua escassez, durabilidade, divisibilidade e transportabilidade. Esses metais passaram a ser cunhados como moedas, que deu origem ao conceito de dinheiro-mercadoria, cujo valor intrínseco estava no próprio material de que eram feitas. Com o tempo, os estados perceberam que poderiam exercer poder ao controlar a emissão dessas moedas. Surgiram as primeiras práticas de desvalorização, como misturar metais menos nobres à prata ou ao ouro das moedas. Uma forma primitiva de inflação estatal. O nascimento do papel moeda e o surgimento dos bancos.
O papel moeda surgiu quando comerciantes passaram a depositar seus metais preciosos em casas de custódia, recebendo em troca certificados de depósito. Esses certificados começaram a circular como forma de pagamento, pois eram mais práticos do que carregar barras de ouro. Os primeiros bancos nasceram dessa época e logo perceberam que podiam emitir mais certificados do que o ouro disponível, prática conhecida como reserva fracionária. Assim, o dinheiro deixou de ser diretamente lastreado em valor real. Com o tempo, os governos nacionalizaram a emissão de moeda e criaram bancos centrais, consolidando o monopólio estatal da criação de dinheiro. O padrão ouro e sua queda. Durante o século XIX e início do século XX, muitas nações adotaram o padrão ouro, no qual cada unidade de moeda podia ser convertida em uma quantidade fixa de ouro. Esse sistema impunha uma disciplina fiscal e limitava a expansão arbitrária da base monetária. Porém, com as duas guerras mundiais, os países abandonaram esse padrão para financiar seus gastos militares. Em 1944, o Acordo de Bretton Woods estabeleceu que o dólar americano seria lastreado em ouro, enquanto as demais moedas seriam lastreadas no dólar. Esse sistema durou até 1971, quando o presidente Richard Nixon suspendeu a convertibilidade do dólar em ouro, rompendo o último vínculo entre dinheiro e qualquer bem físico. Nascia o dinheiro fiduciário, Fiat, moderno. O dinheiro Fiat, confiança e controle estatal. O dinheiro Fiat não possui valor intrínseco. Seu valor deriva exclusivamente da confiança de que outros aceitarão esse dinheiro como pagamento. Os governos, por meio de seus bancos centrais, têm o poder de emitir moeda sem limites físicos, como o ouro, manipular juros de liquidez e cobrar impostos para controlar a economia. Embora esse modelo permita flexibilidade em tempos de crise, também abre espaço para abusos e responsabilidade fiscal. A história recente está repleta de exemplos de inflação galopante ou mesmo hiperinflação, como na Venezuela, Zimbábue ou Argentina, resultando em destruição do poder de compra da população. Além disso, o dinheiro Fiat tem sido a principal ferramenta para financiar guerras e projetos estatais impopulares, frequentemente à revelia da vontade popular. A impressão de moeda, embora disfarçada como política econômica, age como uma forma indireta de tributação, corroendo silenciosamente o valor da poupança da população. A chegada do Bitcoin uma revolução monetária. Em 2008, no auge da crise financeira global, surgiu o Bitcoin, criado por uma figura pseudônima chamada Satoshi Nakamoto. O Bitcoin propôs uma nova forma de dinheiro, descentralizado, sem controle de governos ou bancos centrais, auditável e transparente. Todas as transações são públicas e registradas em um sistema chamado blockchain, inconfiscável e resistente à censura. Qualquer pessoa com acesso à internet pode enviar e receber Bitcoin. Bitcoin representa uma ruptura com o modelo Fiat. Ele retorna ao princípio de escassez que caracterizava o ouro, mas com a eficiência digital e a resistência à censura. Dinheiro estatal versus Bitcoin, uma análise crítica. O dinheiro estatal, também chamado de dinheiro fiduciário ou Fiat, é emitido por governos e controlado por bancos centrais. Seu valor não é garantido por um bem físico como o ouro, mas sim por uma imposição legal e pela confiança na autoridade que o emite. Os estados possuem controle total sobre sua emissão e circulação, podendo imprimir mais moedas sempre que considerarem necessário.
seja para financiar programas públicos, estabilizar a economia em momentos de crise ou, de forma controversa, sustentar guerras de interesses políticos. Isso torna o dinheiro fiat suscetível à inflação e, em casos extremos, à hiperinflação, o que compromete o poder de compra e a estabilidade econômica de toda uma população. Por outro lado, o Bitcoin representa uma proposta radicalmente oposta. Ele é um sistema monetário descentralizado, não emitido por nenhuma autoridade central e sem um ponto de controle. Seu fornecimento é matematicamente limitado a 21 milhões de unidades, tornando-o imune à inflação provocada por impressão descontrolada. Cada transação é registrada de uma forma transparente e imutável em uma rede pública chamada blockchain, garantindo segurança, auditabilidade e resistência à censura. Enquanto o dinheiro estatal depende da confiança nas instituições governamentais, o Bitcoin se baseia na confiança em código aberto, regras claras e criptografia. O primeiro pode ser censurado, confiscado ou inflacionado. O segundo é, por sua natureza, resistente a essas intervenções. Para cidadãos vivendo sob regimes autoritários ou economias instáveis, o Bitcoin representa uma forma de liberdade financeira inédita. Em essência, temos um contraste entre um sistema centralizado, vulnerável ao uso político e sujeito à manipulação, e uma alternativa tecnológica que busca devolver o controle do dinheiro ao indivíduo. O Bitcoin desafia diretamente o modelo tradicional e propõe uma nova ética monetária de escassez programada, transparência e soberania individual. O futuro do dinheiro. O dinheiro sempre foi uma ferramenta moldada por contextos históricos, tecnológicos e políticos. Ele já foi sal, ouro, papel e hoje são números digitais emitidos por governos. Contudo, a crescente digitalização, aliada à desconfiança em instituições financeiras e à busca por maior liberdade individual, está alimentando o surgimento de novas formas de dinheiro, como o Bitcoin à frente dessa transformação. Se no passado o dinheiro era controlado pelo rei e hoje é controlado por estados e bancos centrais, talvez o amanhã pertença ao dinheiro controlado por ninguém, apenas por código e consenso. E isso pode não ser uma utopia, mas uma consequência inevitável da história que nós mesmos estamos escrevendo. E só um alertadinho, pessoal, esse conteúdo foi gerado com o auxílio de ferramentas de IA e considerando que elas têm uma taxinha de erro relativamente considerável, por mais que eu tenha feito uma revisão de todo o conteúdo, ainda podem ter alguns erros em algum ponto ou outro, então sempre fiquem atentos a isso. Mas o conteúdo foi esse tópico introdutório sobre o que é o dinheiro, sobre a história do dinheiro, e muito em breve eu vou dar continuidade aos demais tópicos, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo com outras pessoas para ajudar aqui no crescimento, beleza? Então é isso, pessoal. Grande abraço.